Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero tratar sobre um assunto que está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20. É uma passagem que Jesus ele é questionado e ele vai falar acerca do reino de Deus. Se tivéssemos que explicar tudo aquilo que significa o reino de Deus, demandaria muito tempo. Então nós vamos nos ater a essa passagem, e vamos falar um pouquinho daquilo que é o reino de Deus em cima dessa situação que foi criada e vieram questionar a Jesus. Então a passagem diz assim, versículo 20 do capítulo 17 de Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo: virá um tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mais importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Irmãos, eu vou fazer a meditação desta passagem, vou dividir ela em 3 partes. Tá? Em primeiro lugar, vamos tentar entender o significado de reino. Se você for procurar um dicionário, você vai ver que reino, o significado da palavra reino é um país ou um estado ou um domínio governado por um rei, um conjunto de súditos e uma monarquia, um conjunto de todos os seres que têm caracteres em comum, né? E aí você vai pensar o seguinte, para se ter um reino, uma das coisas é você tem que ter 2 tipos de pessoas. Primeiro, o governante, que é o rei, e obviamente você tem que ter dentro desse reino as pessoas que vão ser governadas, né? Aqui na questão do reino de Deus, quando Jesus é interrogado pelos fariseus, a gente vai entender que o reino ele não é simplesmente uma localização física, né, no significado que a gente acabou de chegar e ouvir, né, sobre o que está no dicionário, né? Vocês imaginem uma situação, Jesus, quando ele foi interrogado pelos fariseus, provavelmente ele estava ensinando a palavra de Deus, ele estava ensinando acerca do reino de Deus, e quando Jesus ele está ensinando não somente os seus 11 discípulos, né, os seus 12 que estavam seguindo, né, estariam junto com ele, mas também muitos outros seguidores. Todos nós sabemos que quando Jesus ele caminhava de um lugar para outro, quando Jesus ele estava em determinados lugares, quando ele estava ensinando a palavra de Deus, não somente aqueles seus discípulos chamados que estavam presentes, mas sempre uma grande multidão. Então vamos imaginar em um contexto dessa situação, né, onde Jesus ele está com uma grande multidão
e lá no meio existem uns fariseus, e os fariseus, quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente vê que eles começam a seguir, numa grande maioria deles, fariseus começam a seguir Jesus, né, para chegar e ter um motivo dentro da sua fala, dentro do seu ensinamento, ao qual eles pudessem acusá-lo e condená-lo em cima das leis, né, judaicas. Então aí a gente vai ler nesse versículo 20 que Jesus ele foi interrogado pelos fariseus acerca do reino de Deus. Quando viria, né, esse reino de Deus? Se nós formos lembrar da história do povo de Israel, a gente vai ver que o povo de Israel, eles estavam esperando a vinda de um Messias, de um período messiânico, né, em que viria alguém, uma pessoa enviada por Deus para libertar os judeus, né, de uma servidão política, religiosa, né, e oprimida como nação. Se nós formos analisarmos a história, né, do povo de Israel, desde a sua origem até aquela época, a gente vai ver que grande parte da sua existência, grande parte da história do povo de Israel foi movida por períodos, né, de grande opressão, de grande perseguição, de grande servidão. Se a gente se lembrar naquele período lá em que Jesus estava pregando a mensagem, o povo de Israel, ele estava sobre a servidão do Império Romano. O Império Romano que dominava, né, era o povo, era um império que dominava toda aquela região do mundo, né? E apesar deles, né, dos judeus, do povo de Israel, eles poderem viver com uma certa liberdade e tranquilidade dentro da sua nação, dentro de Israel, de Jerusalém, a gente vai ver que enquanto não acontecesse nada que eles fizessem que afetava o domínio do Império Romano, eles eram bem tratados. A partir do momento em que eles se levantassem em alguma coisa que pudesse afrontar o Império Romano, aí eles iriam ser oprimidos. Então a gente vai ver que o povo, os judeus, eles estavam esperando a figura de alguém que viesse libertar de toda aquela opressão que eles sofriam na sua vida e no seu dia a dia. Aí Jesus ele simplesmente vem com uma resposta para eles, dizendo assim: o reino de Deus ele não vem com uma visível aparência. E quando ele chega e fala que o reino de Deus está dentro de vós, imaginando nessa situação, nesse contexto, em que estava uma grande multidão junto com Jesus, Jesus provavelmente ele olhou para os seus discípulos e chegou e falou: o reino de Deus está dentro de vós. Né? Não significando que ele estava dentro dos fariseus, porque os fariseus eles não acreditavam na mensagem de Cristo. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo enviado por Deus. E aí Jesus ele chegou e falou o quê? Que este reino de Deus não é esse movimento político e religioso. Esse reino de Deus, ele é um reino que ele tem uma figura e uma percepção espiritual, ou seja, é uma transformação que acontece dentro do coração, né, daquele que ouve a pregação do seu evangelho, a pregação do evangelho de Cristo, né, e o aceita como o Senhor da sua vida. Então a gente vai ver e entender que o reino de Deus, ele é um novo passo, um novo estágio, ou o último estágio no processo de redenção de Deus para o seu povo, através do Senhor Jesus, né? Ou seja, para que a gente esteja dentro desse reino, para que uma pessoa ela possa estar fazendo parte desse reino, duas coisas básicas têm que acontecer na vida dessa pessoa. Ela tem que crer, acreditar na palavra, na mensagem do Evangelho na sua vida. Lembre-se da sua primeira conversão, lembre-se do momento em que você foi chamado por Jesus, o momento em que o Espírito Santo ele chegou e tocou no seu coração e você recebeu a mensagem de Deus. Não a primeira vez que você ouviu uma palavra e ela não surtiu efeito nenhum em você. Mas no dia em que esta palavra ela entrou no seu coração, ela chegou e encheu a tua vida, encheu o teu ser, fez com que você pudesse enxergar algo diferente
na pessoa de Jesus, no evangelho que foi pregado. E aí você vai chegar e você vai lembrar do seguinte: provavelmente quando você recebeu essa palavra e ela tocou o seu coração, você deve ter sentido um pouquinho do tamanho da glória de Deus sobre a sua vida. Quando a gente recebe ou a gente sente a glória de Deus na vida da gente, a gente sente uma necessidade tão grande da gente chegar e se render aos pés do Senhor. A gente começa a enxergar que nós somos tão insignificantes, nós somos tão pequenos diante de um Deus criador, um Deus de justiça, um Deus de amor. E a gente começa a perceber dentro de nós que nós temos a necessidade de nós nos arrependermos de coisas que nós fizemos ou coisas de que nós não deveríamos ter feito, sabe? Para com o nosso Deus. Então essas duas coisas são básicas, sabe? Para quem vai fazer parte do reino de Deus, é necessário arrependimento do nosso pecado, das nossas falhas, da nossa ignorância para com Deus, de nós não aceitarmos Deus, de nós não aceitarmos a Jesus, né, até aquele momento, e também nós temos que crer nessa palavra que foi pregada dentro da nossa vida, para o nosso coração. Ou seja, naquele momento o Espírito Santo ele achou um lugar dentro do seu coração, dentro do seu entendimento, para fazer com que você conseguisse enxergar Deus na sua vida. Então essas duas coisas elas são básicas. Aí a gente vai ver na segunda parte, que vai do versículo 22 até o versículo 29, Jesus ele chega e olha para seus discípulos e fala para eles, né? Ele dá um sinal de alerta. Ou seja, ele vai dizer lá um dia lá, né, que eles iriam desejar ver um dos dias do Filho do Homem. Eu penso o seguinte, irmãos, que depois que Jesus ele foi elevado para os céus, depois que ele ressuscitou, depois que, né, ele chegou e foi para os céus, aqueles seus 11 discípulos que o acompanharam por um período aproximado de 3 anos, aqueles aos quais, discípulos que receberam o ensinamento, receberam a profundidade da mensagem que Cristo ele estava dando para eles, ou seja, Cristo estava preparando-os para poderem ser os evangelistas, os apóstolos, os missionários de Deus que dariam continuidade àquilo que Jesus ele plantou. Eles não teriam essa necessidade de ver um dos dias do Filho do Homem, mas aqueles outros seguidores, aqueles outros que estavam fazendo parte da multidão que acompanhava, sim. Vocês imaginam que o povo, quanto mais se apegava na palavra de Deus, no Evangelho, mais era perseguido. E mais, graças a Deus, né, os discípulos, as pessoas, elas iam sendo salvas, elas iam sendo acrescentadas e agregadas, né, para o povo que vai habitar na eternidade com o Senhor. E, né, quando ele fala lá das pessoas que vão desejar ver os dias do Filho do Homem, as pessoas daquele tempo lá que conviveram com Jesus e depois passaram a ficar sem Jesus, mas com o Espírito Santo habitando lá, eles provavelmente, diante de tanta aflição, eles estariam desejando aqueles dias, ou seja, dias de refrigério, dias de paz, dias de milagres, de curas e transformações. E aí Jesus ele chega e dá um alerta: não sigam aquele que fala em nome de, ou aquele que fala de Jesus. Ou seja, Jesus ele estava fazendo um alerta para os seus discípulos, para os seus seguidores, que uma coisa que nós dificilmente fazemos, uma coisa que o povo de Deus dificilmente faz quando ouve uma pregação da palavra de Deus. A gente vai ver lá na Bíblia, lá que no livro de Josué, em vários pontos da Bíblia, Deus ele vai chegar e vai falar para a gente meditar sempre nas Escrituras, porque nós julgamos nela ter a vida eterna.
Ou seja, tudo aquilo que a gente recebe da mensagem, tudo aquilo que a gente recebe da palavra de Deus, nós temos por dever, por obrigação pessoal, sabe? De nós estarmos sempre conferindo tudo aquilo que o mensageiro, tudo aquilo que o pregador, ele traz da mensagem da palavra de Deus para a sua vida, sabe? Ou seja, eu estou pregando, mas aquilo que eu estou pregando, você tem o dever de um servo, de um filho de Deus, você chegar e abrir a sua Bíblia para conferir e ver se tudo aquilo que está sendo falado está de acordo. Porque muitas vezes as pessoas elas têm endeusado o pregador achando que ele nunca vai falhar, achando que ele nunca vai errar, achando que ele vai falar e transmitir exatamente a palavra, a mensagem de Deus, aquilo que está na Escritura para o seu povo. E muitos, né, ou por ignorância ou por alguma intenção, né, pessoal própria, né, muitos daqueles que ouvem essas mensagens, as pessoas elas chegam e assim, elas deixam a Bíblia de lado e tudo aquilo que é falado passa a ser verdade para a vida dela e nós temos que tomar cuidado, sabe? Jesus ele chegou e falou: tomem cuidado, é um sinal de alerta. Ele vai chegar e vai falar sobre duas situações. Ele vai falar dos dias de Noé, dos dias de Ló. E quando fala de Noé e Ló, a primeira coisa que nós, quando nós vemos lembramos da história desses dois homens de Deus, a gente vai lembrar do pecado que reinava naquela época. Lembrem-se, né? Jesus, quando ele vai contar sobre a história de Noé, a história de Ló, ele vai falar que as pessoas elas viviam normalmente no seu dia a dia, ou seja, Jesus não está preocupado em falar do pecado daquelas pessoas. Se você se lembrar daquilo que está em João, capítulo 3, versículo 17, você vai ver que Deus ele enviou Jesus não para julgar o homem, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, os tempos de Jesus, o tempo da pregação do Evangelho, nos dias de hoje, Jesus ele está vindo para as nossas vidas, ele não está vindo para nos julgar, mas ele está vindo para anunciar o reino de Deus, o reino dos céus, o reino que nós temos a condição de, quando acreditarmos nele, nós recebermos a ele como nosso Senhor e Salvador, e nós temos o direito de nós adentrarmos no reino. E essa salvação, ela não é para o futuro, é para já. Ou seja, muitos crentes, elas aceitei Jesus, eu já sou salvo e está continuando a sua própria vida. Mas não é assim. Não é quando Jesus ele voltar, não. A salvação é para a gente chegar e a gente exercer essa condição de filhos de Deus, de servos de Cristo, sabe, nos dias de hoje, no momento em que nós o aceitamos, ou seja, para que a gente venha agradar a Deus, para que a gente venha agradar a Cristo, eu tenho que me purificar, eu tenho que me santificar, eu tenho que chegar e meditar na sua palavra, eu tenho que me aprofundar no meu conhecimento de Deus, de Cristo, do Espírito Santo que age nas nossas vidas, sabe? Eu tenho que chegar e fazer a sua obra, ou seja, eu tenho que chegar e ser um bom servo, fiel, um servo digno do chamado ao que foi colocado nas nossas vidas. Ou seja, a partir do momento que eu aceito Cristo na minha vida, eu não posso chegar e ter essa salvação assim, glória a Deus e graças a Deus que na eternidade eu vou chegar e ser salvo. Não, essa salvação já é para ser vivida já. A gente tem que chegar e, dia após dia, nos entregarmos cada vez mais na presença de Deus, na presença de Jesus, com o Espírito Santo nas nossas vidas, sabe? Para que a gente venha a sempre tentarmos a gente se santificar e a gente sermos dignos, né, do chamado que foi colocado para as nossas vidas. Então Jesus ele vai falar sobre nos dias de Noé e nos dias de Ló. Você vai se lembrar que nos dias de Noé, quando ele foi chamado por Deus, sabe, vai dizer a palavra de Deus que Noé era um homem justo, um homem íntegro. Ele demorou 120 anos em média para construir a arca que Deus ordenou na vida dele. Agora vocês imaginam o seguinte, nesses 120 anos, Noé em momento nenhum ele desanimou, ele esmoreceu, sabe? Em momento nenhum, provavelmente as pessoas que o conheciam, as pessoas que conviviam com ele,
sabe? Provavelmente não era motivo de chacota, era motivo de gozação, porque se a gente for lembrar o contexto, naqueles tempos não existia chuva, eles viviam lá no meio do deserto, sabe? E qual era a necessidade de chegar e construir um grande barco, um barco do tamanho de um estádio de futebol? Qual era a necessidade de chegar e ficar durante 100 anos da sua vida, você chegar e perder todo esse tempo para construir um barco? Para quê? Então vocês imaginam que aquelas pessoas que conviviam com Noé, os seus vizinhos, os seus amigos, as pessoas que faziam parte lá do seu povoado, né, os seus familiares, com exceção da sua esposa, dos seus filhos e das suas noras, sabe? As pessoas elas tiveram 100 anos aproximadamente para chegar e reconhecer em Noé um servo de Deus que dava testemunho da sua vida, da sua fidelidade e da sua reverência e retidão para com o Senhor, sabe? Ou seja, aquelas pessoas elas tiveram tempo, sabe? Mas Deus, aqui Jesus, ele não estava falando acerca do pecado, mas o tempo, a oportunidade, sabe, que eles tiveram de chegar e olhar num homem de Deus e chegar e reconhecer a glória de Deus através daquele homem e aceitar o Senhor como o Deus ao qual eles deveriam adorar e servir. Nos dias de Ló foi a mesma coisa, sabe? Nos dias de Ló, Jesus ele não está falando acerca da iniquidade que reinava e operava naquela cidade, Sodoma e Gomorra. Não estava falando acerca da iniquidade, sabe, moral, da questão da iniquidade sexual tão pervertida que existia naquele lugar. Jesus ele simplesmente ele chegou e falou assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Nós, como filhos de Deus, nós como seres humanos, o que tem de errado em você comer, beber, você chegar e comprar, vender, plantar, edificar, construir uma casa, um imóvel? Qual o problema de você chegar a fazer isso? Nós estamos no mundo para a gente chegar e viver e nos alegrar, como diz Eclesiastes, né? Nós temos que coisa melhor do que você chegar e você poder se alegrar com o produto do seu salário, que é você poder comer beber, você poder chegar e você adquirir as coisas para você ter uma vida mais confortável. Não tem problema nenhum. O que Jesus ele estava querendo dizer é que de todas as coisas que nós fizermos nessa vida, de tudo aquilo que nós chegarmos e produzir, a gente não pode se esquecer nunca daquele que deve estar, né? Não está, mas aquele que deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Quem é que deve estar em primeiro lugar da nossa vida? Deus. Deus ele tem que ser o primeiro lugar das nossas vidas em todas as coisas. Ou seja, nós precisamos trabalhar, nós precisamos chegar e alimentar a nossa família, pagar as nossas contas, água, luz, comida, aluguel. Nós temos que chegar e ter uma maneira de sustentar. O que não podemos, irmãos, fazer é trocar todas essas coisas por Deus. Ou seja, o que acontece na nossa vida? Na nossa vida, nos dias de hoje, por causa de ser tão difícil a condição de vida que nós levamos, nós chegamos, e não que nós não devamos valorizar o nosso trabalho, nós temos que valorizar, mas nós temos tanto medo de nós perdermos o emprego, nós temos tanto medo de nós chegar e passar privações nas nossas vidas, que isso daí, irmãos, é uma coisa natural de qualquer ser humano. Mas a gente não pode se esquecer nunca, quem dá a saúde para nós é Deus, quem dá o trabalho para nós é Deus, quem cuida de nós dia após dia não é o nosso plano de saúde, não é a alimentação que a gente come, quem cuida das nossas vidas no dia a dia é Deus. Hoje nós estamos aqui em pé, respirando, sabe, trabalhando, nós estamos aqui
vivendo no meio da nossa família, no nosso lar, batalhando o nosso dia a dia. Amanhã nós poderemos não estar aqui. Deus é que sabe de todas as coisas. Ele é o detentor da vida. Ele é aquele que chega e pode chegar e dar um basta em nós amanhã, daqui a pouco. Não sei, não sabemos. Ou seja, né, quando a gente chega e vai lembrar daquela passagem, né, quando Jesus ele chega e fala da ansiosa solicitude pela nossa vida, né, no nosso dia a dia, Jesus ele vai chegar e vai falar dos lírios do campo, Jesus ele vai chegar e vai falar, sabe, das aves do céu, que não acumulam comida para se alimentar, dos lírios do campo que não precisam de roupa para se vestir, porque Deus é aquele que dá todas as coisas. E nessa passagem, Jesus, né, nessa historinha, ele vai chegar e vai terminar o seguinte: o que Jesus ele vai falar? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que são necessárias para a nossa vida, ele vai acrescentar. Ou seja, o problema dessas pessoas daquela época que conviviam lá, sabe, com Noé e com Ló, que é o nosso problema hoje em dia também. O problema da gente chegar é assim: olha como está difícil a gente pregar o evangelho para as pessoas, sabe? É exatamente isso, é a preocupação em se manter, sabe, o padrão de vida que se tem nos dias de hoje, ou tentar melhorar o padrão de vida. Deus ele não é contra nada daquilo que você queira fazer e para você ter o melhor para você e para sua família, mas sempre coloque Ele em primeiro lugar. Né? Então aí vem esse alerta que Jesus ele fala para os seus discípulos, para aquele que já foi chamado, para aquele que está seguindo a Ele como Senhor e Salvador. E na última parte, irmãos, Jesus ele vai chegar e ele vai falar assim, né, a partir do versículo 30 até o final: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ele vai falar para a gente lembrar da mulher de Ló. Irmãos, a gente vive num mundo em que nós nos apegamos tanto a coisas materiais. A gente vive num mundo, sabe, em que nós, se você for fazer uma análise de você, pessoal, interiormente, você vai ver assim: a gente como ser humano, a gente é insaciável nas nossas porções diárias. O que significa ser insaciável nas nossas porções diárias? Imagina você quando você chega e você vai num centro de compras, no centro da cidade, ou quando você vai num shopping center. Fala: eu vou lá passear. Você começa a ver uma loja atrás da outra, irmãos. Você começa a ter uma vontade dentro de você querer gastar, de você querer adquirir. Ou seja, é instigado dentro de você, sabe, aquele desejo, aquela vontade de você ter aquela coisa. E você começa a olhar uma loja mais bonita que a outra, você começa a olhar uma promoção melhor do que a outra, uma facilidade de você chegar e adquirir naquele momento. Só que você não tem condição de comprar aquilo. Mas as pessoas, a situação, o lugar onde você está te induz a você adquirir aquilo, e você muitas vezes não está precisando daquilo que você vai estar comprando. E aí, além de adquirir aquilo que você não precisava, você vai adquirir uma dívida do tamanho de um bonde que muitas vezes vai te dar problema para você chegar e controlar a sua vida financeira. Imagina quando você vai numa praça de alimentação do shopping, quando você vai num espaço na rua ou em qualquer lugar onde tem vários tipos de trailers, de casas, né, de lanchonetes que vendem, sabe, todo e qualquer tipo de comida. Quando você chega, você vai numa praça de alimentação, você começa a olhar tanto tipo de comida diferente, e você chega e você... Não é que você fica em dúvida no que comer, não é essa a questão. Você olha para todas as coisas, você quer comer tudo. E é óbvio que você não vai conseguir comer. Ou seja, sabe, a gente é extremamente insaciável naquilo que a gente precisa do nosso dia a dia. Se a gente não tomar cuidado, a gente se deixa levar pela situação. Aí Jesus ele vai falar assim: lembre da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Se você se lembrar da história,
né, de Ló, da sua família, você vai ver que Ló, a sua mulher, as suas filhas, todos eles, né, foram considerados justos naquele lugar em que eles habitavam e moravam. E foi-lhes dada a oportunidade de chegar e sair daquele lugar para onde, né, eles pudessem ir a um lugar seguro, habitar, porque o anjo de Deus, ele iria destruir aquelas duas cidades. E quando estava tendo a destruição das cidades, a mulher de Ló ela já estava no monte, ela já estava caminhando. E ela olhou para trás, e essa foi a grande perdição da vida dela. Muitas vezes na nossa caminhada, a gente às vezes está passando uma determinada situação na nossa vida e a gente vai pensar que no passado as coisas eram melhor. Irmãos, a partir do momento que a gente está em Cristo, nós não precisamos de mais nada do passado na nossa vida. Nós só precisamos ter Ele como Senhor presente na nossa vida e ter a certeza que Ele cuida tudo na nossa vida para que no futuro a gente possa estar habitando na eternidade com Deus. Não precisamos de mais nada. Não temos que, chegar e nos prender a mais nada nesse mundo e nessa vida. Porque a partir do momento que a gente entrega a Cristo, a gente entrega a nossa vida, nós estamos dando total autoridade para o Senhor cuidar de todas as coisas da nossa vida. O problema é que a gente nos agarra nas nossas convicções e a gente não abre essa mão para que Jesus possa operar. Foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Ela deixou alguma coisa lá que ela queria trazer consigo. Ela deixou alguma coisa lá que ela queria ter junto dela. Irmãos, quando estamos em Cristo, não precisamos ter mais nada do passado na nossa vida. Hoje, a única coisa que a gente tem que se lembrar do passado, como diz o profeta Jeremias, é a gente trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Trazer à memória as coisas que Jesus operou na nossa vida, para que a gente possa olhar para frente e a gente ver que em Jesus nós podemos todas as coisas e podemos ser mais do que vencedores através do nome dele sobre a nossa vida. Para a gente fazer parte do reino de Deus, irmãos, a gente tem que ter um esforço, uma fé, uma força sobrenatural nas nossas vidas. Porque o inimigo ele vai vir com um monte de situação na sua vida para te enganar, para tentar te iludir, para te mostrar um caminho melhor e excelente. E não só o inimigo, irmãos, mas também a nós mesmos, ao nosso pecado, ou seja, dentro de nós temos algumas vontades que fazem parte de nós e não é o inimigo. Ele vai chegar e atiçar e aguçar. Mas existem coisas dentro de nós que se nós não vigiarmos, essas coisas nos vão levar para o caminho ruim. Existem algumas características dentro de nós que se você não vigiar, e cada um de nós se conhece muito bem, e se você se lembrar de alguma coisa, você vai ver assim, que em alguma coisa dentro de você, você chega e precisa assim, opa, nessa área eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que vigiar, porque senão eu vou tropeçar, vou falhar e vou cair. A gente tem que tomar cuidado também com essa sociedade com que nós convivemos. A sociedade que ela está aí, ela faz com que nós sejamos parte integrante dela, sem que nós observemos, muitas vezes, os nossos preceitos, as nossas regras, os nossos padrão de vida diante de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os envolvimentos que nós temos fora, daquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Como diz lá em Romanos 14:17, que o nosso alegrar, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E para a gente ter essa justiça, essa paz, e essa alegria no Espírito Santo, a gente só vai ter se a gente tiver uma comunhão íntima com Deus. E por fim, no último alerta, Jesus ele vai chegar, quando ele vai falar que vão estar dois juntos, um vai ser tomado e outro deixado, vão estar
duas pessoas trabalhando, um vai ser levado, outro vai ficar. Olha que pergunta interessante os discípulos de Jesus, né, que fazem para ele: Jesus, aonde vai ser isso? Jesus ele chegou com uma resposta, sabe, que talvez um provérbio daquela época, ele vai dizer assim: onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Todos nós sabemos que os abutres eles comem, né, carniça, eles comem já aquilo que já não mais está vivo. Né? Então você pode reparar o seguinte, que toda vez que uma pessoa, um animal, ele chega e deixa de viver, o sangue, quando para de circular no corpo, sabe, da pessoa ou do animal, a partir do momento em que parou de circular o sangue, ele já entra, sabe, em processo de apodrecimento. E Jesus, quando ele está falando isso aí, né, em cima da pergunta dos seus discípulos, Jesus ele responde em cima daquele que ficou. Porque daquele que vai ser levado, o corpo ele será glorificado, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, sabe? Aqueles que vão para o céu vão ter corpos glorificados, corpos, né, dignos de poderem ser aceitos na eternidade. Jesus ele está falando para aqueles que foram condenados, ou seja, quem ficou já está morto espiritualmente, morto para a eternidade com Deus, ou seja, eles vão perecer na eternidade no inferno. Então esse alerta do reino de Deus, irmãos, sabe que Jesus ele vai falar nessa passagem, né? O reino de Deus ele não é aparente, ele é dentro do teu coração. E para que a gente possa estar vivendo, sabe, dentro da sua plenitude do reino de Deus, já nessa vida, sabe, nós temos que vigiar para que nós não venhamos a tropeçar, nós não venhamos a ser enganados e nós não venhamos a deixar o inimigo ele chegar e nos destruir. Então, por isso, irmãos, tenham muita fé em Deus, firme-se na presença do Senhor, sabe, com muita força, muita garra, orando, meditando na palavra, se aprofundando no conhecimento de Deus, porque maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Irmãos, tenham uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém.